Graça e paz a todos, um bom dia, uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês. Igreja muito linda, povo muito lindo, estou realmente muito feliz. Gostaria de rapidamente falar um pouquinho também sobre a minha vida, o meu ministério. Então, eu sou o pastor Gabriel Porto, há aproximadamente 15 anos eu já me dedico ao estudo teológico, quanto à formação, além do bacharel em teologia e a pós-graduação em mestrado em escatologia, eu também fiz o doutorado em teologia sistemática. E a minha tese de doutorado em teologia sistemática rendeu esses 4 livros aqui que formam uma coleção, chamada Coleção Teologia Fácil. Nesse aqui, o primeiro volume se chama Entenda a Trindade, onde eu falo sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a doutrina da Trindade e todos os assuntos relacionados a esses ensinamentos. O volume 2 da coleção é o Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo também todos os assuntos relacionados ao estudo do ser humano, a antropologia bíblica, então, criação do ser humano, queda, corpo, alma e espírito, todas essas questões. Falo também tudo sobre a doutrina do pecado e a doutrina bíblica da salvação. O volume 3, que é o do assunto que nós trataremos hoje, é o Manual Prático de Escatologia. Então, tudo sobre profecias e fim dos tempos, como será o futuro, o que ocorre após a morte, vocês vão ter principalmente nesse livro aqui. E o volume 4, que encerra a coleção, é o Anjos, Demônios e Igreja, onde eu falo sobre tanto os anjos bons quanto os maus, também chamados de demônios, e a doutrina da igreja, tudo relacionado ao que é a igreja, a origem, ceia, batismo, oficiais da igreja, ordenanças, todas essas questões. Eu cresci numa igreja batista, a Igreja Batista da Vila Prudente, mas quando me formei ali, por volta ali dos meus 22 anos, como uma grande parte dos cristãos ocorre, eu me apaixonei por uma assembleiana, e aí eu fui para a igreja dela, e congreguei durante alguns anos em igrejas pentecostais também, já depois de casado, eu voltei para a Igreja Batista, onde congrego até hoje. Mas foi uma experiência muito boa, né? Eu posso dizer que a semente do meu chamado pastoral eu recebi na Assembleia de Deus, recebi nas igrejas pentecostais, apesar de ter crescido numa batista. E gostaria até de dar esse testemunho para vocês, porque eu cursei a minha primeira faculdade ali na Fundação Santo André, de área técnica, né, da profissão que eu tenho secular até hoje também. E, em paralelo com isso, a minha mãe, na época, começou a fazer teologia ali em Santo André. E aí, como a gente tinha um carrinho só, um Fiestinha 97 ali, antiguinho, a gente ia com o mesmo carro. Eu deixava ela no seminário e depois eu ia para a faculdade. Aconteceu de algumas vezes eu não ter a segunda aula e voltar mais cedo, e aí eu entrava na sala e assistia a aula de teologia junto clandestino, porque quem estava na classe era minha mãe, né? Eu só ia buscar ela. E sabe o que aconteceu depois de algum tempo? Acho que vocês nunca ouviram isso na vida. Eu comecei a cabular a aula da minha faculdade para assistir teologia. Né? Eu queria sair mais cedo para poder chegar logo e assistir teologia. Minha mãe, em um semestre, ela desistiu, não quis mais fazer. Mas foi a forma que Deus proveu de me mostrar a teologia. Né? De forma que, assim que eu terminei a minha primeira faculdade em 2006, eu já estava com isso no coração de cursar teologia logo em sequência. Também já sentia de Deus o chamado pastoral na minha vida. E eu estava naquela dúvida, né? Será que eu vou... Deus me chama para ser um pastor, para ser um professor? Eu já era professor de escola bíblica nessa época. E eu lembro até hoje que um pastor amigo meu, ele me convidou para começar, para assistir um culto de um trabalho que estava começando ali na Vila Industrial, perto do Mercado da Avó. Não sei se vocês conhecem ali. E foi num sábado, foi o dia 6 de março de 2007. Eu me lembro até hoje. Eu junto com a minha namorada, já era noiva ali naquela época, e fomos lá, assistimos o culto. Ele chamou um pregador de fora,
nunca tinha visto o jovem e nunca mais vi depois. Isso em todos esses anos. E eu assisti o culto, terminou o culto, ele começou a entregar algumas mensagens proféticas para pessoas sentadas ali. E naquela hora, eu nunca tinha feito isso, eu acho que também nunca mais fiz depois. Mas eu, em pensamento, orei a Deus assim, senti de Deus aquela intrepidez. E orei em pensamento dizendo assim: Senhor, se o Senhor tem um chamado profético para a minha vida, um chamado pastoral para a minha vida, eu quero que o Senhor use a boca desse homem hoje, nesse culto aqui, para ele falar comigo. E lógico, orando em pensamento, mas de cabeça baixa. Porque você sabe que muitas vezes o pregador começa a entregar profecia para quem está olhando para ele. Então eu falei, eu não vou facilitar o negócio, vai ser difícil. Sabe a questão do Gideão? Molha só o algodão, agora seca só o algodão. Eu fui fazendo assim. E orei, fiquei lá, olhando para baixo. Aí ele estava falando com uma pessoa, falou com uma segunda, de repente, ô rapaz, ô jovem, e eu aqui, olhando para baixo. Não é comigo não. Ô, você aí de barba. Aí eu pensei, não tem só eu de barba aqui. Eu pensando assim para baixo, assim, olhando para baixo. Aí daqui a pouco ele, ô você, jovem, de calça branca, camisa bege, que está de barba e de óculos, sentado ali, levanta, por favor, que eu tenho uma mensagem para você. Aí eu, agora é comigo. Aí eu peguei e levantei. Aí eu lembro até hoje que aquele jovem pregador falou assim: você questionou no seu coração se Deus tem chamado pastoral para a sua vida. Então saiba que Deus me mostrou, e eu vou te falar o que Ele me mostrou. Eu vejo você no futuro fazendo vários vídeos de palestras e pregações e atingindo milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também em outros países. E eu recebi aquela mensagem. Isso acho que nem existia YouTube ainda na época. Mas ainda fiquei assim, eu acho que ele me viu como professor, o resto ele está falando da cabeça dele. Aí terminou o culto, fui lá falar pessoalmente com ele. Eu falei, tem certeza que você me viu como pastor, não foi só como professor? E aí ele disse assim, não, eu te vi como pastor. Você vai ter a sua ênfase de ministério no ensino, será um professor, mas também será um pastor. E aí eu, amém, Senhor, agora não tem mais como questionar. Mas o mais importante do que isso é a reação que eu tive depois disso. Isso foi um sábado, dia 6 de março de 2007. Passou o domingo, dia 7. Sabe o que eu fiz na segunda, dia 8? Segunda, dia 8. Eu estava entrando no seminário para me matricular. Por quê? A primeira coisa que eu pensei, agora que Deus me confirmou que Ele realmente tem esse chamado para mim, cabe a mim estudar, me capacitar, me preparar para quando chegar o tempo certo em que Deus vai me usar para a obra dele, eu esteja pronto, preparado e capacitado para ser um servo útil na obra dele. E é isso que eu quero deixar para vocês. Se você tem esse chamado de voluntariado, esse chamado até pastoral, de obreiro, de professor, em qualquer área que Deus possa te usar, Deus te dá o chamado, Deus te dá a vocação, Deus coloca isso no seu coração. Mas cabe a você se capacitar. Cabe a você buscar estudo, aprendizado, exige esforço da sua parte. Muitas vezes custo financeiro, porque eu paguei também a minha faculdade do bolso, com o esforço do meu trabalho, para que você também no tempo certo possa ser usado por Deus. Lembre-se que o rei Davi, ele foi ungido por Samuel quando era um adolescente. A partir daquele momento já foi formalizado que ele era o escolhido para ser o rei. Mas até ele assumir o trono de Israel demorou quase 20 anos. Foram 20 anos de trabalho, de aprendizado, de capacitação, de ser moldado por Deus. Para quando chegar o tempo certo, aí sim ele cumpriu o plano de Deus para a vida dele. Então, antes de começar esse estudo, eu quero deixar essa mensagem de reflexão para vocês. Busque a capacitação da parte de Deus. Isso cabe a cada um de nós. Amém, igreja? Quem está com Bíblia aí? Vale celular, vale formato digital também. Então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos versos 16, 17 e 18. Para falar um pouquinho da razão da nossa esperança.
da fé no que nos aguarda. É interessante que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, até para contextualizar um pouquinho os irmãos, embora na sequência dos livros da Bíblia ela seja uma das últimas de Paulo, cronologicamente ela foi a primeira carta que Paulo escreveu. Vocês sabiam disso? A primeira carta que Paulo escreveu foi a primeira aos Tessalonicenses. Se você pegar lá no livro de Atos, ele chega em Tessalônica para pregar o Evangelho, fica pouco tempo na cidade, é expulso pelas autoridades, vai para Corinto, e de lá de Corinto ele começa a escrever cartas para orientar os cristãos de Tessalônica. E é aqui que ele produz a primeira aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui, capítulo 4, versos 16 em diante. A tradução que eu uso é a NVI, Nova Versão Internacional. O texto bíblico diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora olha o verso 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Por que Paulo encerra aqui dizendo consolem-se uns aos outros com essas palavras? Porque no nosso meio evangélico existem dois extremos em relação ao fim dos tempos, a como encarar, como entender o fim dos tempos. Um deles é aquele que eu chamo de escatofóbico. É aquele que morre de medo em tudo relacionado ao Apocalipse. Então é aquela pessoa que já está há 10, 15, 20, 30 anos na igreja e você fala assim, vamos estudar Apocalipse? E a pessoa fala, não, eu tenho medo, eu não quero saber. Né? Não, prefiro nem saber. Aí sabe aquela pessoa que vai fazer o devocional dela antes de dormir, abre aleatoriamente um texto bíblico assim, cai em Apocalipse 13, verso 1. E vinha uma besta que subia do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Ela, ai meu Deus, vou ter pesadelo. Não, vamos lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Quem aqui já conhece alguém desse tipo medroso? O escatofóbico. Ou é o escatofóbico, né? E no outro oposto temos o escatomaníaco. Aquele que assiste o jornal da TV de noite e fala, olha, o dólar subiu, isso é um sinal do fim dos tempos. Né? É aquele que é o exagerado. Tudo para ele é sinal do fim dos tempos, é sinal que o mundo está acabando. Né? A gasolina ficou mais cara, olha, isso foi o anticristo. Né? Mas o que a Bíblia nos ensina? Nós temos esse meio termo, essa posição saudável. Estarmos aqui alinhados com a palavra de Deus, conhecendo o que ela nos ensina, mas sem exagerar nem para a direita nem para a esquerda. Então não seja nem o escatofóbico, nem o escatomaníaco, mas fique no meio termo. E por isso eu quero já iniciar o estudo aqui com vocês, falando um pouco dessa mensagem para o fim dos tempos. Já falei dos meus livros. Então, primeiro, o que é fim dos tempos? Normalmente as pessoas associam fim dos tempos a fim do mundo, né? Fim do mundo. Ah, o que é fim dos tempos? Ah, é igual aquele filme 2012, né? O vulcão explode, o tsunami destrói tudo, o terremoto quebra tudo. O que é fim dos tempos? Né? E segundo o calendário maia, o mundo já acabou há mais de 10 anos, né? Nós ficamos o que sobrou depois. Né? Você vê como é que toda tentativa de marcar data para o fim do mundo dá errada. Não importa a cultura em qualquer lugar. Jesus nos ensinou a estarmos prontos para uma vinda dele a qualquer momento e não nos apegarmos a sinais. Né? Mas, biblicamente, o que é fim dos tempos? São 3 coisas. Primeiro, é um período de cumprimento profético. Um período onde várias profecias bíblicas irão se cumprir. Além disso, é um período de transição da nossa atual era para a era vindoura, para a era seguinte, no plano de Deus. Deus tem um plano para a história. E esse plano se consuma em várias etapas. E por último, um novo começo para todas as coisas. Então perceba que em última instância, a mensagem para o fim dos tempos é uma mensagem positiva. Porque ela diz que esse mundo passará por uma transformação, uma transição, onde várias profecias bíblicas irão se cumprir,
para atingirmos um novo começo para todas as coisas, com tudo perfeito, sem pecado, puro e santo, como deveria ter permanecido lá no Éden, se Adão e Eva não tivessem pecado. Então, para nós, os cristãos, os salvos, aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo como único Senhor e Salvador, essa mensagem tem que ser uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança. Por isso Paulo fala ali no verso 18 que nós lemos: consolem uns aos outros com essas palavras. Saber como será o futuro tem que ser motivo de consolo para nós, não de medo, não algo negativo. Então, desde já, eu conclamo vocês a quebrarem esses preconceitos, esses paradigmas. Percam o medo do estudo bíblico. Percam o medo do estudo da escatologia bíblica. Porque, para vocês terem uma ideia, de tudo que Deus escreveu na Bíblia, cerca de 25% são profecias. Uma parte já cumprida, a outra ainda a ser cumprida. Então perceba que de toda a Sagrada Escritura, Deus reservou 1/4 dela só para profecias. Tamanha a importância desse assunto. Por isso nós não podemos negligenciar esse assunto. Essa palavra que eu estou falando, escatologia, o que é? É a junção de duas palavras gregas. Escatos significa o que vem por último, o que está no fim. E logia vem de logos no grego, que é estudo, ciência. Então nada mais é do que o estudo das últimas coisas, das coisas que estão no fim, o estudo do futuro, né, daquilo que ainda não chegou. Por que devemos estudar escatologia? Primeiro ponto, para não sermos enganados. Esse é o segundo. Por que não devemos ser ignorantes da palavra? Como eu já mostrei para vocês, é uma parte considerável da Escritura, a profecia bíblica. E nós temos que conhecer. Pedro, em sua carta, ele diz assim: todos nós, cada um de nós cristãos, servos de Cristo, devemos estar preparados para qualquer momento, quando formos questionados a respeito da razão da nossa fé, da nossa esperança, nós devemos estar prontos para dar uma resposta bíblica para isso. Em outras palavras, se você estiver no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, e de repente alguém ali no ponto aborda você e pergunta assim: você é um cristão? Aí você vai dizer sim. E a pessoa pergunta assim: por que você é um cristão? O que você responderia? Eu já cresci na igreja. Minha vizinha me convidou para ir para um culto, eu achei legal e fui ficando. Não, você tem que dar uma resposta bíblica de qual é a razão da sua fé. Qual é a razão da sua esperança. E para isso, temos que aprender. O segundo ponto é não sermos enganados por falsos mestres. Eu gosto muito de usar o exemplo que eu assisti uma vez, de uma entrevista com o diretor da Casa da Moeda Americana, maior especialista em cédulas de dólar na época, e a repórter disse assim: o senhor deve ter consumido muitas horas estudando os diversos tipos de falsificações que existem, porque talvez você não saiba, o dólar é a moeda mais falsificada do mundo, porque ela é a que mais circula no mundo. E aí ele disse assim: não, eu dou uma olhadinha, vejo como é que ficou, como fizeram, e já guardo, já arquivo. E aí a repórter admirada falou: e como você reconhece tão bem quando uma nota é falsa? E aí a resposta dele me impactou, eu lembro disso até hoje. Ele disse assim: eu sei exatamente como é a verdadeira. E quando eu me deparo com qualquer coisa diferente da verdade, da verdadeira, eu já sei que é falso. Da mesma forma, nós não precisamos consumir tanto tempo assim, aprendendo e conhecendo os diversos tipos de seitas e heresias que existem por aí, os diversos tipos de falso. Antes, você deve conhecer muito bem a verdade. Conheceu isso aqui, qualquer coisa diferente disso aqui é falso. Não precisa nem perder seu tempo. Por isso, nós precisamos estudar a Escritura. E para sermos capazes de reconhecer os sinais. Como eu disse, o escatofóbico vê escatologia em tudo. Nem tudo é sinal do fim dos tempos, mas algumas coisas são. E para saber quais são e quais não são, nós precisamos reconhecer os sinais. E vamos prosseguir aqui.
Muito moderno isso. Quais são os principais sinais que estão a serem revelados ou acontecerem no futuro? Eu coloquei aqui para você desses 4 mega eventos que irão ocorrer no futuro, e depois nós vamos detalhar cada um deles, né? O primeiro deles é o arrebatamento. Esse que eu já li aqui para vocês, o texto de 1 Tessalonicenses 4. Nós podemos também ler 1 Coríntios 15, Apocalipse 3, 10, 1 Tessalonicenses 1, verso 10, 5, verso 9. Né? Vários outros textos falam disso. João 14, versos 2 e 3. Mas o que é o arrebatamento? A igreja está aqui na terra. Então a Bíblia diz que o Senhor se levantará do seu trono e virá buscar a sua igreja, mas ele vem só até o meio do caminho. E aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo conduz a sua igreja aqui da terra em direção aos ares, em direção ao céu. Nesse mesmo momento, os mortos em Cristo, aqueles que morreram salvos em Cristo, são ressuscitados. Conforme a 1 Coríntios 15 diz, com corpos imortais, glorificados, indestrutíveis, semelhantes aos dos anjos. E ao mesmo tempo, em sequência, nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados para essa mesma natureza imortal, glorificada. E subiremos junto com os ressurretos para o encontro com o Senhor nos ares. E ali Jesus pega a sua igreja e vai levar para o céu, para selar esse casamento de Jesus com a sua igreja. Isso é uma forma bem resumida, eu vou explicar depois para vocês em mais detalhes. O próximo evento é tribulação. Depois disso, que também tem, né? Tribulação. Depois disso, começa um período que eu vou detalhar melhor a seguir, em que se levantará um grande líder mundial entre os gentios, que fará um acordo de paz com Israel, e ele conseguirá o apoio do mundo inteiro através de um poder sedutor que o próprio Satanás irá conceder a essa pessoa. Como diz 2 Tessalonicenses 2, aos que de antemão se recusaram a crer na verdade, Deus permite que seja enviado um poder sedutor para que creiam na mentira. E assim o anticristo conseguirá o apoio de todas as nações. E ele dominará o mundo por 7 anos. Daqui a pouco vocês vão entender por que são 7 anos. E esse período de 7 anos é chamado período da tribulação ou da grande tribulação. Ao final desses 7 anos ocorre esse terceiro mega evento, a volta de Cristo. Então é importante nós fazermos uma distinção clara entre arrebatamento e parousia. Parousia é o termo grego para se referir à volta de Cristo no fim da tribulação. Arrebatamento, Jesus ele vem só até o meio do caminho, encontra com a igreja que subiu no meio do caminho e leva para o céu. Então, não é Jesus que vem até aqui, é nós que vamos ao encontro dele. E nos encontramos no meio do caminho e vamos para o céu. Já na volta de Cristo no fim da tribulação, é o próprio Jesus que vem a este mundo para pisar novamente os seus pés nessa terra. Como diz lá Zacarias 14, verso 4, naquele dia os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras. E depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas Jesus Cristo irá voltar a esse mundo para pisar aqui nesse chão novamente. Para fazer o quê? Destruir os reinos desse mundo, julgar os sobreviventes, destruir o anticristo, o falso profeta, o seu exército e estabelecer a consumação plena do reino de Deus sobre esse mundo, que é o que nós chamamos de milênio, ou o reino messiânico, é o nome que tinha no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o livro de Apocalipse, passa a receber o nome de milênio, porque a Escritura nos revela que será um período de 1000 anos, onde Cristo reinará com o seu trono em Jerusalém, no novo templo de Jerusalém que será reconstruído, sendo não apenas rei de Israel, mas rei de toda a terra. E aqui eu não terei tempo hábil para poder explicar para vocês todas as alianças que Deus fez, todas as dispensações, todo o fluir desse plano de Deus. Mas o que eu posso dizer é que Deus tem um plano para a história, uma lógica, né? E eu vou explicar agora para vocês um pouquinho mais da lógica desse plano de Deus. Desde antes da criação, Deus já tinha um plano para a humanidade.
É importante entendermos isso. Isaías diz que Deus é o Senhor que revela o fim ainda no início. Deus é presciente, Ele conhece toda a história, Ele sabe exatamente como será todo o futuro em detalhes. É por isso que o Salmo 139 vai dizer lá, quando você ainda era substância informe no ventre da sua mãe, Deus já conhecia todos os seus dias. Deus já sabia como vai ser toda a sua vida. Então confie nas mãos do Senhor, confie nele, se entregue a Ele, porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então por que ter medo? Deus já conhece todo o seu futuro. Deus quer o melhor para você. E Deus é onisciente, então Ele sabe qual é o melhor jeito para você. E Ele é onipotente, ou seja, Ele consegue fazer do melhor jeito para você. Basta você confiar, se entregar nas mãos dEle. Não precisa ter medo. A Bíblia nos conta como foi o início e como está sendo o desenvolvimento desse plano de Deus até os nossos dias. Então, as etapas já ocorridas desse plano de Deus nós chamamos de passado. As que estão ocorrendo em nossos dias nós chamamos de presente. Mas olha a outra parte. E também nos revela de forma profética como será a finalização desse plano, que se dará com os eventos futuros conhecidos como o fim dos tempos. Por que é importante entendermos isso? É um mesmo e único plano de Deus, que começa no passado, se estende pelo nosso presente e terá sua conclusão no futuro. Então nós não podemos entender o futuro, as profecias bíblicas, o cenário escatológico, como algo dissociado do passado e do presente. Porque é uma continuação desse mesmo plano. Então aqui, se você for se lembrar ali da sua 4ª ou 5ª série, a sua aula de geometria, vamos ver quantos pontos se precisa no mínimo para formar uma reta. E agora, pastor? É de escatologia, não é matemática o negócio. Não vim preparado. São 2 pontos. Então, olha a ideia aqui. Você fixa esse ponto aqui, passado. Entendeu como é o passado? Fixa o ponto. Entendeu que a Bíblia fala de como está sendo o presente? Fixa esse outro ponto aqui. Aí você pega e traça uma linha reta do passado passando pelo presente. A direção que essa linha te aponta é como será o futuro. Porque é uma continuidade do mesmo plano. Então, um erro que o pessoal comete muito é isso, tentar entender o futuro dissociado do passado e do presente, quando na verdade é uma continuação, é um mesmo e único plano de Deus. Através da Bíblia podemos aprender como é o plano, quais partes já se cumpriram e quais ainda vão se cumprir. Ou seja, a Bíblia nos revela como será o futuro. Já pararam para pensar na grandiosidade dessa revelação? Vou falar de novo. A Bíblia nos revela como será o futuro, em detalhes, de forma precisa. Tantas pessoas vão aí em adivinhos, médiums, sensitivos e qualquer outro nome que você acha por aí, tentar receber revelações de como será o futuro. E aí a gente ouve aquele tipo de revelação assim: este ano um famoso jogador de futebol irá casar com uma atriz. Joia, perfeito. Este ano uma grande empresa irá quebrar, ao mesmo tempo que outra empresa se tornará a maior empresa do mercado. Isso são adivinhações. Agora, olha a diferença da profecia bíblica. A profecia bíblica ela vai contra todas as probabilidades. Por exemplo, se eu tivesse que escolher aleatoriamente de qual cidade do estado de São Paulo nasceria alguém que se tornaria o presidente. Estatisticamente, qual seria a cidade mais fácil de você chutar? São Paulo, lógico, é a capital, é a que tem mais gente, é a mais provável. Agora, se eu falasse para você, por exemplo, meu sogro ele mora num sítiozinho, na divisa com o Paraná, uma cidade que chama Barra do Turvo. O sítio dele é uma ladeirona assim, e lá embaixo passa o rio Turvo. Não deve ter 6.000 habitantes a cidade. Se eu falasse, não, aquele que se tornará o presidente vai nascer de Barra do Turvo. Estatisticamente, chutando, você diria para mim, você é louco.
Você vai chutar o mais improvável? Mas olha o que a Bíblia faz. Miqueias 5:2 diz assim: Tu, Belém Efrata, a menor dentre todas as cidades de Judá, de ti virá o Salvador, aquele cujas origens vêm desde os tempos da eternidade. A Bíblia diz que o Messias ia nascer em Jerusalém? Não. Belém Efrata. Por que Efrata? Tinha várias Beléns, tá, naquela época. Belém no hebraico, Bet-Lehem, significa casa do pão. É o lugar onde pegava-se o trigo colhido e processava ele para virar farinha. Né? Então ele especifica, é a Belém de Efrata, não é qualquer uma. É a menorzinha cidade de Judá. Dali vai nascer o Messias. Contra todas as probabilidades, mas quando nós vemos ali nos evangelhos, Jesus Cristo nasce onde? Em Belém. Isso é profecia bíblica. Ela se cumpre contra todas as probabilidades. Quer ver uma outra? Qual seria a montaria adequada para um rei entrar em sua capital e ser recebido como rei pelo seu povo? Um cavalo alazão, manga larga, né? Branco, aquela crina, aquele cavalo que a pata é desse tamanho, né? Agora eu falo para vocês assim: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai entrar em sua capital montado num burro de carga. E aí? Contra todas as probabilidades. E é o que está lá, Zacarias 9:9. Eis que o teu Redentor vem diante de ti, humilde e montado num jumentinho. E Zacarias ainda enfatiza: isso mesmo, um jumento, cria de jumenta. E aí você fala: mas será? Mas quando nós vemos no Evangelho, o que aconteceu? Jesus, pode ir lá, Mateus 21, entrada triunfal. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, num burro de carga. Contra todas as probabilidades. Isso é profecia bíblica. A profecia bíblica está num patamar muito além de qualquer suposta adivinhação humana. Porque apenas Deus conhece o futuro com exatidão. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno, ele é todo-poderoso. Ele conhece o futuro com exatidão. O resto é adivinhação. Agora eu quero falar com vocês sobre uma profecia muito importante, talvez uma das mais importantes do Antigo Testamento. Pela magnitude de seu conteúdo, eu diria a mais importante. A profecia das 70 semanas de Daniel. Nós encontramos ela ali no capítulo 9 de Daniel, versos 24 a 27. Apenas esses 4 versículos. Mas que nesses 4 versículos, Deus revela para Daniel o que aconteceria no tempo dele, o que aconteceria no período interbíblico, na primeira vinda do Messias, sua morte, ressurreição, ascensão, era da igreja, tribulação, milênio e eternidade. Em 4 versículos. Mas é importante primeiro contextualizar vocês a respeito de como chega esse cenário. Daniel, você deve conhecer bem a história dele, ele foi levado ainda adolescente ali pelos babilônicos, quando o povo de Judá perde a luta para a Babilônia, e Nabucodonosor os arranca da sua terra, pega ali os mais jovens, mais saudáveis, fisicamente perfeitos, que dominavam alguma profissão, e os leva para servir o rei da Babilônia. E com isso vai Daniel e seus 3 amigos. E Daniel passa ali, a partir daquele momento, praticamente a sua vida inteira na Babilônia. Quando nós chegamos em Daniel 9, fala no primeiro ano que Dário dos persas assume o reinado da Babilônia. Então, só para vocês entenderem, a Babilônia governou ali durante muitas décadas, até que os persas fizeram um ataque surpresa e tomaram o poder. Isso está lá em Daniel 5. E aí, os persas tomaram o poder, o rei do império como um todo era Ciro. Mas ele deixou um representante para governar em cada uma das províncias conquistadas. E na da Babilônia ele deixa Dário, que era genro dele. E por isso que o reinado é ao mesmo tempo de Ciro e de Dário. Ciro é o rei de todo o Império Persa na época. Dário era o governante da Babilônia, debaixo da autoridade de Ciro. Por isso que, por vezes, o livro de Daniel vai chamar de reino de Ciro e reino de Dário. Tá?
Então ali o texto marca a cronologia, o momento histórico em que isso ocorre, dizendo, no primeiro ano que Dário dos Medos, né, era o Império Medo-Persa, a fusão de dois povos, se torna ali rei da Babilônia. Esse ano muito importante vocês entenderem, porque olha o que o texto diz em sequência. Daniel estava lendo as Escrituras. A maioria do Antigo Testamento já existia naquela época. E Daniel estava lendo as Escrituras que já existiam naquela época, os livros do Antigo Testamento, e o texto diz que quando ele chega no profeta Jeremias, ele entende que o cativeiro do povo de Israel duraria 70 anos. Isso está lá em Jeremias 25, também em Jeremias 29. E fazendo as contas, ele percebe que já faz 67 anos que o povo de Israel está cativo na Babilônia. Então ele, se Deus profetizou por Jeremias que vai durar 70 o cativeiro, já estamos a 67, falta apenas 3 anos para o término do cativeiro. Mas ele estava lendo as Escrituras, toda a Bíblia, não só Jeremias. Então, provavelmente ele leu textos como Deuteronômio 30, 1 Reis 8, que diz que o arrependimento é um pré-requisito para que Deus tire o seu povo do cativeiro e os coloque de volta em sua terra. E a partir disso nós entendemos o porquê da atitude de Daniel em sequência em começar uma longa oração, pedindo perdão dos seus pecados, perdão dos pecados do povo, e se colocando como intercessor diante do povo de Israel, pedindo para que Deus quebrante o povo e restaure a nação. Certamente ele também leu o livro de Isaías, porque estava se cumprindo nos dias dele uma profecia de Isaías. Isaías, no finalzinho do capítulo 44, emendando com o começo do 45, Deus diz que levantaria um homem chamado Ciro, e que ele ordenaria que Jerusalém e o templo fossem reconstruídos. E olha que interessante, na época que Isaías profetizou isso, Jerusalém não tinha caído. O templo não estava destruído, estava lá funcionando normal. Então como é que Isaías profetiza que o templo e Jerusalém seriam reconstruídos antes mesmo deles terem sido destruídos? Olha aí a precisão da profecia bíblica. Mas então Deus, ele, por meio de Isaías, revela que levantaria esse homem chamado Ciro. E aí quando os persas dominam os babilônicos e assumem o poder, assumem a supremacia mundial, como é que chamam o imperador da Pérsia? Ciro. Aí Daniel fala, pronto, ele é o cara. É esse aí que vai permitir que a gente volte para a nossa terra. E o mesmo livro de Isaías é o que mais fala da vinda do Messias e do início do reino messiânico. Por isso Daniel estava com isso na sua mente, essa ideia de que ao final dos 70 anos, quando Deus libertasse o povo de Judá, eles iam voltar para a Terra Santa, o Messias iria se manifestar e o reino messiânico iria começar. E aí Deus precisa intervir. Quando chega no verso 24, e aí eu gostaria de ler com vocês, Daniel 9, 24, olha o que vai acontecer. Algo interrompe a oração de Daniel. Verso 23, aliás, para vocês contextualizarem um pouco mais. Um pouquinho mais, deixa eu ver, 20. Daniel 9, verso 20 em diante, diz assim: enquanto eu estava orando e confessando o meu pecado, e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo nome, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora do sacrifício da tarde. Perdão, viu, irmãos, eu não estou muito bem na garganta. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim dar-lhe a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Algumas coisas me impactam nesse texto. Primeiro, Deus manda o anjo Gabriel ir lá falar com Daniel para dar a explicação. Mas a outra me impacta mais do que essa. É que Daniel já conhecia o anjo pela cara. Você já parou para pensar nisso? O anjo não precisou nem se apresentar.
Porque se você pega Daniel 8, capítulo anterior, o anjo Gabriel já tinha aparecido para ele antes, obrigado, irmão, e entregado outra explicação de uma visão que ele teve. Então ele olha e fala assim, é o anjo Gabriel, mesmo da outra visão. E aí, tudo jóia, Gabriel? Como é que tá lá no céu? As coisas estão bem? Tá frio lá? Como é que tá? Né? Ele já conhecia o anjo pela cara. Você já ouviu falar de alguém que conhece o anjo pela cara? Daniel conhecia. Né? Tamanha intimidade. E aí Daniel, mesmo assim, ele se apresenta para cumprir o protocolo, né? E fala, olha, então, eu vim te entregar a explicação dessa visão para você entender. E aí, ao mesmo tempo que é uma coisa maravilhosa para Daniel, também é um balde de água fria, porque vai ser totalmente diferente do que ele estava achando que era. Ele começa dizendo assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. E perceba aqui o que eu marquei em vermelho. Esses 3 pontos vermelhos são de muita importância para se entender o escopo da profecia. A palavra hebraica aqui traduzida por semana é o termo shabua, né? Aqui está no plural, shabuim, você vai encontrar no texto. Shabua, ele significa um conjunto de 7. Não necessariamente semana igual nós temos no português, que sempre vão ser 7 dias. O povo de Israel estava acostumado a contar vários ciclos de 7. 7 dias, 7 meses, 7 anos. Por causa da lei de Moisés. Porque se você observar, a lei de Moisés, principalmente lá em Levítico, vai dizer que durante 6 anos o povo de Israel poderia plantar na terra e no 7º ano teria que deixar a terra descansar, porque era o ano sabático. E quando esse ciclo se repetia 7 vezes, ou seja, 7 vezes 7, 49, o ano seguinte, o 50º, era chamado o ano do jubileu, onde todos os escravos teriam que ser libertados, todas as dívidas teriam que ser perdoadas e todas as terras teriam que ser devolvidas a seus donos originais. Então, o povo de Israel era obrigado a contar esses ciclos, para saber quando era o ano sabático, quando era o ano do jubileu. Como o povo de Israel, como Daniel aqui estava com o período de anos na sua cabeça, 70 anos que ele entendeu que Jeremias profetizou até o fim do cativeiro, então nós já podemos depreender que essas 70 semanas são semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7, 490 anos. Deus reservou na história um período de 490 anos. Sobre quem? E aqui é de suma importância, sobre o teu povo, Israel. As 70 semanas são contadas sobre Israel, sobre o povo judeu. E sobre a tua santa cidade, cidade de Jerusalém. Então a profecia das 70 semanas é para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém. Tudo que ele vai descrever em sequência, sempre vai dizer respeito a Israel e a Jerusalém. Povo de Israel e Jerusalém, a fim de realizar 6 propósitos. Olha aqui os 3 primeiros, associados à primeira vinda do Messias. Acabar com a transgressão, dar fim à iniquidade e expiar os pecados. Transgressão aqui no hebraico significa todo ato de rebelião contra Deus. A iniquidade aqui, os primeiros pecados aqui no hebraico ratá, são os pecados comuns e cotidianos da vida das pessoas. Esses também, segundo a profecia, seriam restringidos. A ideia de restringir aqui, ele passa no hebraico a ideia de você amarrar firmemente como uma corda, como se alguém ficasse tão amarradinho a ponto de nem conseguir se mexer assim. Isso é a ideia de restringir, né? E dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Iniquidade aqui, aí agora a mulherada se prepara, apesar que hoje já está um pouquinho fora de desuso. Sabe como é iniquidade em hebraico? Avon. É isso a palavra, não fui eu que inventei. E o que significa iniquidade? É a natureza caída do ser humano. É o nosso estado caído, depravado, como consequência da queda. Então, essa natureza caída do ser humano, haveria uma expiação por ela, ela seria redimida, restaurada, transformada. Depois disso, agora uma mulherada só vai Natura, Boticário, não vai mais querer saber de Avon.
né? Quem mandou escolher esse nome também é o dono, né? E os últimos... Então, esses 3 primeiros propósitos estão diretamente associados à primeira vinda do Messias. Para aqueles que creem e entregam suas vidas a Cristo, na primeira vinda, ele já fez esse momento de cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Isso é parte do processo de regeneração, do novo nascimento daquele que crê em Cristo. Mas ainda tem mais 3 propósitos. Olha os outros 3, diretamente associados à segunda vinda. Trazer a justiça eterna. Esse termo aqui traduzido por eterno em hebraico é olam. Olam também pode ser traduzido como uma era, um grande período de tempo, né? E cumprir a visão e a profecia, cumprir as profecias bíblicas. E ungir o Santo dos Santos, um local santíssimo lá do templo, aquele lugar onde ficava a arca. Então esses 3 propósitos estão diretamente associados à segunda vinda do Messias, é o que ele fará plenamente na sua segunda vinda. Ou seja, recapitulando, Deus estabeleceu um período de 490 anos sobre Israel e sobre Jerusalém, a fim de concluir plenamente, concretizar esses 6 propósitos. Mas já começava a contar naquele momento? Não. Versículo 25 diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação de um decreto que mandasse restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do príncipe ungido, demoraria 7 semanas e 62 semanas. E ele continua ainda: as ruas serão a cidade será edificada com ruas e muros, porém em tempos difíceis. E aqui ele já marca essa primeira divisão. 7 semanas, que são 49 anos, 434 anos, que são 62 semanas, e 7 mais 62 dá 69, sobra 1 semana de anos lá na frente, que eu vou falar daqui a pouco. O que vai acontecer aqui? 49 anos para a reconstrução plena de Jerusalém, com ruas e muros e praças, conforme se cumpriu. Nós vemos lá, por exemplo, se você ler os livros de Zacarias e Malaquias, que são esses últimos antes do período interbíblico, você vai ver que por volta do ano 400 foi a conclusão da restauração de Jerusalém e do templo, cumprindo essa primeira parte. E aí olha o que ele diz: mais 62 semanas até a vinda do príncipe, o ungido, o Messias. Olha a precisão dessa profecia. Mais de 500 anos antes de Jesus nascer, Deus, por meio do livro de Daniel, profetiza quando o Messias viria. É por isso que quando nós pegamos ali o começo dos evangelhos, quando Herodes vai se consultar com os sábios dizem assim: já está no tempo do Messias nascer. Como eles sabiam quando era o tempo do Messias nascer? Por causa da profecia das 70 semanas. Também já estava, eles disseram onde o Messias irá nascer. E aí eles consultaram lá Miqueias e estava escrito: o Messias nasceria em Belém. E por isso que Herodes, naquela época, mandou que em Belém fossem mortos os meninos com menos de 2 anos de idade. Então perceba que eles usaram até a própria profecia para saber quando ia acontecer e tomaram algum tipo de atitude contra isso. Tá? E olha aqui a conta disso. Depois, se vocês quiserem, no meu livro de escatologia, capítulo 3, eu ensino vocês a fazerem as contas aqui. Porque o calendário judaico não é igual ao nosso. O calendário judaico ele tem 360 dias. O nosso tem 365 dias mais um quarto, né, que a cada 4 anos dá o 29 de fevereiro, que é ano bissexto. Então, como fazer essa conta? Ele primeiro começa dizendo: a partir da ordem dada, um decreto, para restaurar e reconstruir Jerusalém. Se vocês forem procurar na Bíblia, quando essa ordem foi dada, vai estar lá no livro de Neemias, capítulo 2, versos 1 a 8. É aquela época que Artaxerxes tinha ali Neemias como seu copeiro. Ele vê que Neemias está triste, pergunta o que aconteceu, ele fala: Jerusalém está em ruínas, e ele autoriza que Neemias volte com uma caravana para poder reconstruir Jerusalém.
E a Bíblia diz até um mês ali, o mês de Nissan, do 20º ano do reinado de Artaxerxes. Isso dá exatamente 444 antes de Cristo. E mês de Nissan equivale ao nosso fim de março, começo de abril. Então vamos colocar abril, para ficar mais redondinho. Então, em abril de 444 a.C., é dada essa ordem. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas de anos. Vezes 7, 483 anos. Então, a Bíblia diz que 483 anos, a partir dessa ordem de Artaxerxes, o Messias estaria chegando. Chegando onde? Lembra do escopo da profecia? Chegando onde? Chegando para qual povo? Então, quando eu falo aqui vinda do Messias, tem que ser uma vinda para o povo de Israel, uma vinda em Jerusalém. E aqui nós já encontramos os erros de algumas vertentes bíblicas. Por exemplo, o amilenista, ele vai colocar no nascimento de Cristo, cumprimento das 69 semanas, ou no batismo de Jesus ali no Rio Jordão. Os dois estão errados. Primeiro, a data não bate, o lugar não bate, porque Jesus nasceu em Belém e foi batizado no Jordão, a 9 quilômetros de Jerusalém. Então, quando que o Messias entra em Jerusalém para ser recebido como rei dos judeus pelo povo de Israel? Está lá em Mateus 21, a entrada triunfal, também conhecido como Domingo de Ramos. E sabe quando foi esse dia que Jesus entra em Jerusalém? E a gente consegue saber certinho, por causa da cronologia da Páscoa. Foi no dia 10 de Nissan, de 33 depois de Cristo. E aí, se você fizer a continha, convertendo de ano judaico para o nosso, você vai ver que são exatamente 483 anos judaicos, de abril de 444 a.C. a abril de 33 depois de Cristo, que é quando Jesus entra em Jerusalém. Essa profecia não se cumpriu só no ano, nem só no mês, mas no dia. Estudiosos como Dave Hunt, por exemplo, que já é falecido, fez cálculos avançados baseados nas fases da Lua e mostrou 10 de Nissan, Jesus estava entrando em Jerusalém para o início da Páscoa. Sabe por que é 10 de Nissan? A Páscoa judaica, o dia que mata o cordeiro, é 14 de Nissan. Isso você pode ver lá em Êxodo 12, por exemplo, quando é instituída a Páscoa. Também em Levítico 23. Mas, olha o ritual como é que funciona. O cordeiro que vai ser morto é escolhido no dia 10. E aí, o que o pai da família tinha que fazer? Pegar aquele cordeirinho perfeito, sem mancha, sem mácula, e selecionar ele para ser o sacrifício da Páscoa. E aí, olha que interessante, ele colocava dentro de casa esse animal, para viver como um pet da família, do dia 10 ao dia 14. Por quê? Para que a família se apegasse àquele cordeiro. Para mostrar o quão sofrido seria o sacrifício dele morrer pelo perdão dos pecados daquela família. E aí, o que 10 de Nissan acontece? O pai pega o seu cordeiro e faz o quê? Coloca dentro da casa, que é a cidade de Jerusalém. E ali ele fica esses 5 dias, até no dia 14, né, contando com o 10, 5 dias, ser crucificado. É a simbologia da Páscoa, perfeita. Ele cumpre ali. Por isso nós sabemos, 10 de Nissan era o domingo que Jesus estava entrando ali em Jerusalém. Cumpriu perfeitamente como foi profetizada essa profecia. E olha o que essa profecia continua nos dizendo. Depois das 69 semanas, ocorreriam 3 coisas. Né? Acabou aqui a cor desconfigurando um pouco, mas eu vou ler para vocês aqui no verdinho. Olha, o Messias seria morto. Então, Jesus entra em Jerusalém quando? 10 de Nissan. Quando que ele morre? À tarde de 14 de Nissan. 5 dias depois, ou ao 5º dia, se cumpre esse primeiro ponto. Segundo ponto, Jerusalém seria destruída pelo povo de um governante que virá. Ixi, eu fiz alguma coisa aqui? Volta, pronto. Por isso que eu falei para o rapaz da mesa de som, é ruim eu controlar isso aqui, porque se eu fizer besteira, a culpa é minha. Né? Então aqui, o segundo ponto.
Jerusalém e o templo seriam destruídos pelo povo de um governante que virá. Verso 26. Esse povo é o Império Romano. E essa destruição foi ocorrer só no ano 70. Então, perceba, 37 anos depois da morte de Cristo. Isso já nos prova que há um intervalo de tempo indefinido entre o final da semana 69 e o início da 70. Porque se da morte de Cristo à destruição de Jerusalém se passaram 37 anos, essa última semana não pode estar em sequência com as outras. Porque ela só começaria depois desses eventos. E nem mesmo dentro desses eventos, porque senão a última semana de Daniel teria 40 anos. Tem que ter 7. Todas as outras tiveram 7, por que só a última não ia ter 7? Mais um erro aí do amilenista, ou do preterista. E, depois da destruição de Jerusalém, guerras e desolações continuarão até o tempo do fim. Guerras para qual povo? Guerras em que lugar? Perceba como manter o escopo da profecia é importante? Guerras e desolações foram decretadas para quem? Para a cidade de Jerusalém, que nunca mais experimentou longos períodos de paz depois daquela época. E para o povo de Israel, que, independente de para qual lugar do mundo fossem, seriam perseguidos e também não experimentariam longos períodos de paz. Isso é o cumprimento direto dessa profecia de Daniel. Até que um evento dará início à última semana de Daniel. E agora você já entendeu por que o período tribulacional tem que ter 7 anos. Porque ele é a última semana das 70 semanas de Daniel. As primeiras 69 já se cumpriram, falta só a última. É por isso que a tribulação tem 7 anos, porque ela é a última semana de Daniel. Que evento dará início? Perceba que nós estamos aqui, ó. Enquanto a Terra Santa e Jerusalém e o povo de Israel está nesse constante estado de falta de paz, o intervalo indefinido, ocorre a era da igreja. Esse intervalo indefinido para nós é a era da igreja. Por que Daniel não fala de era da igreja? Primeiro, porque é um mistério que não havia sido revelado no Antigo Testamento. Paulo vai dizer isso bem claramente. Segundo, que o escopo da profecia não envolve a igreja, envolve quem? Israel e Jerusalém. Eu vou martelar isso na cabeça de vocês, vai ter que entrar isso. A profecia é para Israel, é para Jerusalém. Tá? Porque se você gravar isso, você não erra. Você não erra a interpretação. Tá? Que evento dará fim à era da igreja e início à tribulação? Não, fim à era da igreja é um pouquinho antes, mas início à tribulação. Vamos ler lá Daniel 9, 27. Aliás, 26, só para vocês entenderem de quem eu estou falando. Olha o verso 26, parte B. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Quem vai destruir, o povo ou o governante? Quem vai destruir, o povo ou o governante? Vou ler de novo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Quem destruiu Jerusalém foi o povo. E desse povo, Império Romano, virá um governante no futuro. E esse governante no futuro, olha o que ele vai fazer. Verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Perceba mais um motivo do porquê tem que ter um intervalo de tempo grande aqui. Se o templo acabou de ser destruído, como esse governante que virá colocará sua imagem numa ala do templo, o sacrilégio terrível? Que templo, se ele acabou de ser destruído? Então perceba que tem que haver um intervalo de tempo aí para que o templo seja reconstruído, e aí sim poderá se cumprir o verso 27. Está vendo mais um motivo do porquê tem que ter esse intervalo de tempo? Então, este governante que virá do Império Romano, seja alguma forma moderna, ressurreta, atualizada do Império Romano,
Este homem que surgirá no cenário mundial fará um acordo de paz entre os judeus e os seus inimigos, que hoje são os árabes. A assinatura desse acordo de paz marca o início do período tribulacional. Então você quer saber quando a tribulação vai começar? Quando se levantar um grande líder entre os gentios que intermediaram um acordo de paz entre judeus e árabes, e os dois lados respeitarem esse acordo e ele foi para frente. O dia da assinatura desse acordo é o início dos 7 anos de tribulação. Perceba que várias e várias pessoas já tentaram fazer isso. Todo novo presidente americano que sobe ao poder, o que ele vai? Vai lá e tenta fazer um acordo, não consegue. Aí o líder da União Europeia vai lá e tenta fazer um acordo, não consegue. Sabe por que nenhum deles consegue? Porque segundo Tessalonicenses 2 está escrito assim: o mistério da iniquidade já opera desde a antiguidade, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E vai continuar detendo até que seja afastado. E quando ele for afastado, aí sim o diabo irá manifestar o iníquo no mundo. Por que o anticristo ainda não apareceu no mundo, publicamente? Porque o poder do Espírito Santo que está com a igreja detém a manifestação do anticristo. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não se manifesta. Porque o poder do Espírito Santo restringe o diabo, impede o diabo de manifestar o anticristo nesse mundo. Mas quando a igreja for arrebatada, o poder do Espírito Santo vai junto, aí fica livre. E aí o que acontece? O diabo dá o seu poder ao anticristo e aí sim ele se manifesta no cenário mundial para fazer esse acordo de paz. Então isso é uma notícia para nós ficarmos atentos. Começa rumores ali de um acordo de paz no Oriente Médio e você vê uma diferença, uma coisa, olha, parece que agora vai para frente. Parece que agora os dois lados estão respeitando e o negócio vai. Aí sim você saiba que o Senhor está às portas. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, ele é iminente, mas isso é um sinal forte para vocês observarem. Outro sinal forte, planos de reconstrução do Templo de Jerusalém. Isso eu vou falar mais para frente, mas primeiro eu vou focar aqui nas 70 semanas. E esse iníquo que fará esse acordo de paz, no meio desses 7 anos ele irá quebrar esse acordo, se assentar no Templo de Jerusalém, que será reconstruído, e ordenar que todos o adorem como se ele próprio fosse Deus. E aí sim o povo de Israel, que terá sido enganado por ele, pensando que ele é o verdadeiro Messias, terá que fugir, não terá mais escolha, porque ele já estará dominando o mundo inteiro. Eu vou falar isso melhor no segundo período. Mas o fim dele está decretado. O texto diz que ele se assentará em Jerusalém até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Porque a última semana, quando acaba esses 7 anos, o que vai acontecer? Completou as 490. O que Deus vai concluir ao final dos 490? Esses 6 propósitos. Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer o reino de justiça, trazer a justiça eterna, que é o próprio milênio, é o próprio reino messiânico. Cumprir a visão e a profecia. Qual que é a principal profecia que nós estamos aguardando? O retorno do Messias. E é este mesmo que irá ungir o Santo dos Santos. Quem irá ungir o novo templo de Jerusalém e colocá-lo em uso será o próprio Messias. Isso já é profetizado desde o Antigo Testamento, você não precisa ir lá em Hebreus. Hebreus diz isso de forma clara, explícita, mas no Antigo Testamento você vai lá em Zacarias 6,6, diz assim: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Renovo é um dos títulos do Messias. E olha o que ele diz aqui: ele será sacerdote no trono, e haverá paz e harmonia entre os dois. Isso está lá no Antigo Testamento, não precisa nem ir no Novo. Já estava lá. O Messias será sacerdote no trono, será sacerdote e rei ao mesmo tempo. E haverá paz, união, harmonia, fusão entre o reino e o sacerdócio. Entendeu por que lá em Apocalipse 4, a Bíblia vai dizer que a igreja é um reino de sacerdotes. Um sacerdócio real, uma nação santa, por causa dessa fusão. Então, ao final desses 7 anos, o Messias volta.
O Messias volta, vai destruir o anticristo, destruir o seu exército, o seu império, e cumprir esses propósitos estabelecidos por Deus, trazendo início ao reino messiânico. Você imaginava que tinha tanta coisa assim em 4 versículos? 4 versículos, uma profecia de Daniel. É assunto para a gente falar horas. Isso é a profundidade da profecia bíblica. E aqui eu termino a explicação da profecia das 70 semanas. É 10h30 o intervalo, né, pastor? Vamos então prosseguir um pouquinho. Eu quero falar um pouco mais sobre o período tribulacional. Uma das chaves hermenêuticas, para se entender não só a profecia bíblica, mas quase tudo que a Bíblia ensina, é entender que escatologicamente Deus divide o mundo em 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? O primeiro deles é a igreja. Quem é a verdadeira igreja de Cristo? É o conjunto de todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, desde ali de Atos 2 para frente, quando começa a igreja de fato, até os nossos dias, até o momento em que ocorrer o arrebatamento. Tanto os que já morreram em Cristo, quanto nós, os ainda vivos. Todos aqueles que nasceram de novo, se tornaram uma nova criação, se tornaram morada do Espírito Santo. Estes espiritualmente são a verdadeira igreja. Esse é um primeiro grupo. Deus tem planos e propósitos a serem cumpridos durante o período tribulacional com a igreja. Cuidado, não assuste, eu não disse que a igreja vai passar pela tribulação. Eu disse que Deus tem planos com a igreja durante a tribulação. Não falei onde? Vamos com calma, né? O segundo grupo, Israel. Israel são aqueles descendentes de Jacó, etnicamente judeus, que seguem o judaísmo, que creem no Antigo Testamento, que aguardam a vinda do Messias, porque não acreditaram que Jesus é o Messias. Mas que, conforme vários textos, como Atos 15, como Romanos 11, Jeremias 31, são textos que mostram que na nova aliança chegará um momento em que ela também se cumprirá sobre o povo de Israel. O povo de Israel irá massivamente se converter, acreditar em Jesus como Messias, em Yeshua, e também ser salvo por meio de Cristo. Então, o Israel é esse povo que hoje está num estado temporário de incredulidade, mas que Deus também tem planos e propósitos a serem cumpridos por meio deles e irá trabalhar com eles durante o período tribulacional, principalmente, a fim de que eles sejam salvos. E o terceiro grupo é quem sobrou. Quem não é nem judeu, nem Israel, né? E nem igreja, é o quê? Gentil ímpio. Gentil ímpio é quem sobrou. Então, se você não é nem Israel, nem igreja, você é gentil ímpio. Espero que aqui não tenha nenhum, mas se tiver, a gente já converte. Se tiver, eu já faço apelo, você vai vir aqui entregar a sua vida para Jesus, vai sair daqui crente. Porque depois de tudo que eu ouvi, você vai ficar com tanto medo, tudo que eu disser, que você vai se converter sim. Vai sair daqui crente. Se bobear, vai ser até batizado com o Espírito Santo aqui, já na hora. Tá? E o terceiro grupo são os gentios ímpios. Aqueles que vão seguir o anticristo, adorar a sua imagem, fazer parte de seu império, receber a marca da besta. E a esses Deus tem apenas um objetivo: derramar sua ira, derramar sua punição. Perceba que não é possível fazer parte de mais do que um desses grupos ao mesmo tempo. Porque a pessoa ou nasce etnicamente gentil, ou nasce etnicamente judeu. Certo? Se a pessoa entrega a vida a Jesus, seja judeu ou gentil, ela deixa de fazer parte de seu antigo grupo e se torna parte da igreja, que é formada por judeus e gentios. Não é isso que Paulo fala lá em Efésios 3, se eu não me engano? Derrubou o muro da inimizade, o muro de separação, e criou um novo povo com os dois juntos. Então, se um judeu entrega a vida a Jesus, ele vira a igreja.
Se um gentil que nasceu ímpio entrega a Jesus, vira a igreja. E se eles não se convertem, continua ou judeu ou gentil ímpio. Tá? Então, a pessoa vai fazer parte de somente um de cada um desses grupos. A seguir, no próximo período, eu vou falar para vocês o que Deus irá realizar e concretizar com cada um desses grupos durante a tribulação. Vamos falar primeiro o que ocorrerá com a igreja durante a tribulação, depois com os gentios ímpios durante a tribulação, e depois com Israel durante a tribulação, e aí sim culminando na volta de Cristo, no fim da tribulação. Mas eu quero aproveitar esses 2-3 minutos que nós temos para abrir para perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre o que já foi falado, né, esse momento você pode levantar a sua mão. Eu não sei se o pessoal da mídia consegue levar um microfone próximo de você. Né, aqui já tem uma mão levantada, para que as pessoas possam utilizar esses minutos restantes para a gente responder algumas perguntas. A paz. Paz. De tudo que nós vimos aqui, a volta de Jesus está baseada em profecias, em tempos, né, de 49 das 70 semanas, enfim, tudo escrito. O povo judeu não acredita que Jesus é o Messias, que ainda vai vir. Isso baseado em quê? Em qual teoria os judeus se baseiam que o Messias ainda não veio e ele virá? Existe alguma coisa, como nós vimos até agora, né, das 49 semanas, 70 semanas? Certo. Qual é o fundamento? Então, assim, primeiro, quando nós analisamos todas as profecias bíblicas que falam a respeito do Messias, elas se dividem em 2 grupos. Então, existe aquelas profecias chamadas do servo sofredor, que eles costumam chamar também de Yeshua Bar Yosef, né, Jesus, filho de José, que enfatizam a humanidade de Jesus. Então, por exemplo, Salmo 22, Isaías 53, Zacarias 13, Zacarias 12, que são profecias que mostram o Messias vindo a esse mundo humilde, sofredor, passando por muita dor, sofrendo, sendo traído e sendo morto. Sendo morto numa cruz, né? A Bíblia, inclusive, no Salmo 22, usa o termo transpassado, né? Transpassou minhas mãos e meus pés, porque o rei Davi escreve isso por volta do ano 1000 a.C., ainda nem existia a pena de crucificação. Então, como a Bíblia está profetizando algo que ainda nem existia, não tem como usar o termo crucificação, porque aquela palavra não existia naquela época. Então, eles colocam, transpassaram minhas mãos e meus pés, né, para entender ao que se refere. E quando nós vemos outro grupo de profecias, nós vemos as profecias do Yeshua ben Davi, né, o Jesus, filho de Davi, o Messias poderoso, o Messias general, que virá como um guerreiro, né, virá como o rei Davi foi, um general de batalha, irá destruir os seus inimigos. Então, infelizmente, a ênfase, por causa da opressão que o Império Romano estava fazendo contra o povo de Israel, ali no 1º século, a ênfase era muito maior no Jesus, filho de Davi. Eles queriam um Jesus guerreiro, um Jesus soldado, um Jesus general, um Jesus que derrotasse o Império Romano e libertasse Israel e tornasse eles uma nação soberana novamente. Né? E aí, como Jesus ele veio na primeira vinda como servo sofredor, eles não aceitaram. Então, o que eles não entenderam é o que já estava revelado ali no Apocalipse. Aquele que se assenta no trono é ao mesmo tempo cordeiro e leão. De novo, é cordeiro e leão. Isso. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro. Na segunda vinda, ele retornará como um leão. E eles queriam um leão na primeira vinda. E é por isso que acabaram não crendo. Tá bom?